Tudo bem? Queria falar para os Estados Unidos. Estados Unidos, olha só, eu tô aqui com o currículo da Gertrudes. O que acontece? Ela é enfermeira no Brasil. Tem aqui, ó, do João, ele é engenheiro civil. E olha só, eles têm uma vasta carreira no Brasil, experiência comprovada. Ele tem várias cartas de projetos que eles fizeram e foram validados, crescimento nesses projetos. Você tá precisando, Estados Unidos. Não quero me meter na sua vida, mas esses aqui têm competência e têm experiência para um EB2NW. E aí, gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Bruna Bassanelli aqui para falar hoje para vocês sobre o processo de EB2NW. Eu tive o meu processo de EB3 aprovado, mas nós vamos falar sobre o EB2 hoje, que é como se fosse um primo aí de primeiro grau do EB3. Então, dando um spoiler para vocês do que vai ser falado hoje, nós vamos falar onde encontrar as informações, como fazer, posso fazer com o escritório ou eu não posso, qual é o valor, quanto tempo demora um processo desse, quais são os critérios de elegibilidade. Então, fica até o final que você não vai perder. Antes de mais nada também, eu quero dizer que eu não sou advogada, eu faço parte de um time comercial de um escritório jurídico. Além da minha experiência como paralegal de uma advogada americana nos Estados Unidos, eu também tenho a minha própria vida, a minha própria experiência com o meu próprio caso. Então eu quero dizer que tudo que eu falar aqui, você pode consultar no site oficial da imigração americana, que é o USCIS, ou você pode consultar também um advogado da sua confiança. Começando do começo, o que eu gosto muito de dizer pra vocês é: fazer certo da primeira vez, não precisar de retrabalho, você vai economizar muito, não só financeiramente, como questão de tempo, e tempo é algo que não volta mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto quem ainda está no Brasil, ou quem acabou de chegar, se preocupar em se legalizar, ou em chegar já de uma maneira correta nos Estados Unidos, isso é imprescindível, não só para viver tranquilo, mas também ter a liberdade de poder ir e vir, questões também de salário ou ganhar muito bem, pois desde que você tenha o seu status legal aqui, tenha o seu CPF americano, que é o Social Security Number, você consegue gerar crédito, você consegue crescer aqui. Isso é muito bom. Então é uma infinidade de benefícios para você que não só ainda está no Brasil pensando em vir morar corretamente, de maneira legal nos Estados Unidos, ou também você que acabou de chegar, está com status de turismo, já quer pensar em algo para poder ficar, gostou daqui, resolveu ficar, ou também para quem está com o status de estudante aqui e pensa em realmente morar aqui nos Estados Unidos. Saiba que isso também é para você. E parabéns por estar pensando assim, pois você veio de um país para tentar uma vida melhor em outro, sendo aqui nos Estados Unidos, que é um país da oportunidade, fazer certo da primeira vez, fazer corretamente, é imprescindível para o seu sucesso. Uma outra vantagem bem legal é que, se a pessoa ela é casada ou ela tem filhos menores de 21 anos, ela pode aplicar para eles também, e aí eles podem vir como dependentes, ou o status, para quem está aqui nos Estados Unidos, mudar também, de todos. Então eu acho isso muito legal. Tem os seus critérios, obviamente, você também pode olhar no site, mas é muito incrível porque você não consegue só se resolver, mas resolver a vida da sua família também. Eu realmente sou uma entusiasta desse caminho, porque eu percorri esse caminho pessoalmente. Eu fiz esse caminho. Eu tive realmente o sonho de viver nos Estados Unidos e eu tenho um arrependimento, não ter feito isso antes. Então, para você que tem também esse sonho, eu quero deixar aqui para você a informação mais mastigada possível, para que você tenha uma fonte segura e que também saiba pesquisar qual é o melhor caso para você. E se for o EB2NW, que não desista. É complicado, é difícil, é um processo como todo outro, porém é satisfatório. Então vamos lá. Clareando aqui para vocês alguns termos utilizados. É muito comum vocês verem, a partir do momento que vocês ingressam nesse mundo imigratório dos Estados Unidos, termos como visto de não imigrante e visto de imigrante. Bruna, pelo amor de Deus, o que é isso? Visto de não imigrante é aquele que você está dizendo para a imigração que você não deseja imigrar, ou seja, você tem a intenção de voltar para o seu país. Exemplo deles: turismo, estudante. Então, esses são exemplos comuns de visto não imigrante. Agora, vistos de imigrante é o quê? Você está dizendo para os Estados Unidos que você tem a intenção de morar. Então, o EB2NW é um exemplo disso, porque ele te dá Green Card e posterior cidadania.
que é o quê? A residência permanente. Então ele é um visto de imigrante, ou seja, Estados Unidos. Eu não tenho a intenção de voltar para o meu país. Eu realmente quero morar, fazer minha vida de maneira correta. Tá aí um início bom para você já começar a classificar ao mergulhar aqui no site da imigração. Tô com ele aberto aqui para você já começar a entender melhor o que significa. Outra dica muito importante é quando você estiver no site da imigração, eu vou deixar ele aqui para você. Você coloca em português, se você tem dificuldade com o idioma em inglês. Coloca em português e você vai destrinchando, você vai analisando, entendendo. Ah, não entendeu algo? Vai anotando, vai colocando sublinhado. Por quê? Porque uma hora você vai adquirir cada vez mais conhecimento e daqui a pouco você vai estar expert nisso. Porque sim, você mesmo consegue fazer o seu caso. Obviamente que existem escritórios com advogados muito competentes. O que eu faria pessoalmente era realmente entregar nas mãos de profissionais competentes. Por quê? Porque eu gostaria de ter esse reforço, vamos dizer assim. Mas eu quero também deixar claro para você que você seguindo direitinho tudo que tá no site da imigração, você mesmo consegue fazer. Um advogado, ele entraria nisso porque deixa o caso mais forte, fazer certo da primeira vez. Você tem ali uma representatividade, uma pessoa, um profissional te representando. Você pode tirar suas dúvidas o tempo todo. Existem argumentos que de repente se receber uma carta da imigração questionando algo, você tem alguém para te representar. E nessa questão da diferença de visto imigrante e não imigrante, é que quando alguém está no Brasil, já vai aplicar o EB2NW e esse já é um visto de imigrante, tá? Então vai ser aplicado um visto de imigrante para quem está no Brasil. Quem está aqui nos Estados Unidos com visto de não imigrante, ele deseja passar para um visto de imigrante, aplicar para o EB2NW, o que vai ter que ser feito é um ajuste de status. E isso também está no site, bem explicado para quem tem interesse de saber. Sobre o tempo de processamento, também está descrito no site oficial. Hoje eu posso olhar aqui e ver um tempo, mas como eu disse, você pode acessar em uma outra data estar diferente. Em média, na prática, demora aí, vamos dizer assim, de 1 ano e meio a 2 anos, sendo que isso pode mudar, porque depende de fila da imigração, pode ser antes, pode ser depois. A imigração é uma caixinha de surpresas, então o que eu recomendo é que você acompanhe o seu caso junto ao escritório de imigração que você contratou ou entre no próprio site deles para verificar o tempo de processamento do seu tipo de visto. Além desses critérios aí que eu acabei de falar, tem também cursos. Se você fez cursos na época que comprovem que for para capacitar o seu conhecimento, se você tem cartas de recomendação, normalmente o escritório que você contrata, eles te ajudam a fazer essa carta de recomendação. De quem, Bruna? Do RH que você trabalhava, do seu chefe, de um cliente, que serve para quê? Para evidenciar, para comprovar a experiência que você teve na sua área. Tem também participações em palestras, em projetos, todo certificado que sirva, vamos dizer assim, para complementar, para reforçar a sua experiência, salário acima da média, ou se você conseguir comprovar que você tinha um salário na média ou acima da média, isso é muito bom. Então eu tô lendo aqui um dos requisitos, são vários, mas esses, vamos dizer assim, são os principais. Também se você tem licença, por exemplo, tem o CREA, tem a OAB, essas são licenças que normalmente você tira depois de ter feito a sua graduação. Então isso é muito importante também, é algo muito bom que fortalece o seu caso. Com base em tudo isso, é desenvolvido um plano profissional, ou dependendo do caso, um business plan, para que você realmente seja enquadrado naquilo que é personalizado para você e de interesse para os Estados Unidos. E aí que o seu caso vai ser fortalecido para que você realmente seja elegível, não só nos critérios de experiência, como também de interesse nacional do país. Então é muito importante essa avaliação e o fortalecimento do seu caso. Então, por isso que o quanto mais de informação você lembrar, você souber, você passar para o escritório no qual você contratou, é extremamente importante para que você mostre com clareza para os Estados Unidos o quão a sua experiência ela é importante para o país. Beleza, Bruna. Agora, como eu sei que eu tenho os requisitos realmente para aplicar para esse visto? Como eu sei se eu encaixo ou não? Se meu currículo ele está elegível ou não? Tá. Melhor fonte da vida, site da USCIS, que é a imigração americana. Ah, não sei direito o inglês. Coloca em português e vai destrinchando, como eu disse para você. Vou falar de alguns requisitos aqui importantes que eles pedem. Eu estou aqui no site da imigração. Vamos colocar aqui alguns requisitos importantes. Ter bacharelado
e 5 anos de experiência depois da sua formação. Ou seja, você se formou em engenharia civil, você se formou em enfermagem e você tem como comprovar 5 anos de experiência depois da sua formação, você já está num bom caminho. Sensacional, você já verificou que tem todos esses critérios, você, além do que eu falei aqui, já olhou no site, viu que tem muito mais? Vamos partir para a segunda etapa. E qual é essa segunda etapa? É realmente o NIW, que significa o quê? National Interest Waiver. E o que na prática isso significa, Bruna? Significa que você é um profissional de interesse americano. E é aí que entra o papel do escritório que vai cuidar do seu caso, que vai fazer um caso forte o suficiente, baseado em toda a sua experiência e mostrar para os Estados Unidos que sim, você, Zé, você, Maria, você, Francisco, realmente tem uma bagagem e uma experiência de interesse profissional para os Estados Unidos. E aí sim, depois disso, o seu caso é enviado para a imigração. E aí é só aguardar. Entra também a questão da diferença, né? Como eu já disse no início, de aplicar do Brasil. Você já pode aplicar. O muito bom de tudo isso é que você chega aqui nos Estados Unidos já com a sua documentação. Que é o quê? O seu combo card, que dizem, né? Sua permissão de trabalho, a sua permissão de entrada e saída no país, e você aguarda o seu green card. Muitas das vezes você já tem o seu green card. Então tudo isso é questão de tempo e isso muda muito e você consegue acompanhar essas mudanças de tempo e de processamento no próprio site. Eu posso estar falando aqui, só que algo pode ter mudado no dia que você está assistindo esse vídeo. Tem também a diferença de aplicar estando aqui nos Estados Unidos, como também eu disse, que na verdade não é um visto em si. Você vai estar com visto de não imigrante aqui e o que vai ser feito? Vai ser feito um ajuste de status de não imigrante para imigrante. E nesse meio período você não pode sair do país e tem que ficar aqui aguardando até que isso seja completamente resolvido. E foi inclusive o meu caso. Eu fiz um ajuste de status. Então eu fiquei aqui durante um tempo sem poder sair do país. Ah, Bruna, foi ruim? De uma certa maneira foi. Ah, Bruna, foi bom? Foi muito bom também, porque eu desde o início sabia o que eu queria pra minha vida. Então eu não tenho nada que reclamar. Com relação à minha própria história, o que eu teria feito de diferente, eu teria aplicado do Brasil o meu processo. Apesar de que o meu processo foi um pouco diferente, eu realmente fui contratada por uma advogada americana aqui nos Estados Unidos. Como eu disse, o meu processo foi o EB3. Portanto, se tudo que eu passei realmente aqui, todos os gastos que eu tive com o processo, todas as pendências que eu tive que resolver, comparado a eu ter tido conhecimento antes ou um outro caminho, com certeza eu teria optado pelo EB2, eu teria começado do Brasil para chegar aqui e ter evitado várias coisas que eu passei. Vamos falar agora um pouco sobre valores. Isso depende muito do escritório. Colocando uma média aqui na Flórida e Miami, um processo desse, com relação a honorários, fora taxa imigratória, começa por uns $16.500. Tem escritórios que cobram a inclusão de dependentes, tem escritórios que não cobram, tem escritórios que dividem, outros que pedem uma entrada e depois 30 dias o restante. Então isso depende muito. Acima desse tipo de critério de avaliação, obviamente que o financeiro é muito importante, eu sugiro que você escolha os reviews dos clientes, por quem realmente já fez o caso com aquele escritório que você está interessado, porque isso vai ser de extrema importância para o sucesso do seu caso. Ah, Bruna, eu já quero saber, eu tenho quase todos os requisitos, eu vou te mandar o meu currículo para você avaliar. Não, eu não faço isso. Eu faço a parte comercial, representação comercial do escritório de imigração. Então, quem vai fazer a análise do seu currículo é um advogado especializado. O que pode acontecer é você me enviar o currículo, eu vou deixar aqui no card o contato no qual você pode fazer isso. Se você acha que você se enquadra, que você é elegível, então deixa uma mensagem aqui, entre em contato aqui abaixo, vai estar as descrições de como entrar em contato. Deixe também qualquer dúvida que vai ser um prazer responder para você. Ou seja, nós conseguimos te encaminhar para um escritório correto, para um escritório no qual vai ser feito o seu caso e que você não vai ter preocupações. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui. Eu espero que todas as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. Se não foi, me deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para mim te responder, não só aqui como também no meu Instagram, que eu sempre abro caixinhas e é uma oportunidade para você perguntar lá no @bru.bassanelli com 2 S e 2 L's. Então siga aqui o meu canal, galera, que eu tô trazendo sempre informações para vocês
quentes, informações verídicas, informações de como você fazer você mesmo, ou você saber, né, ter o conhecimento e buscar informação você mesmo, não só deixar a sua mão na vida de um profissional, que também tem suas qualificações, mas você também precisa ser um mínimo conhecedor daquilo que se trata a respeito da sua própria vida, ainda mais quando se quer imigrar. Então, like, compartilha, um abraço grande pra vocês e até a próxima.